Olá, meus amigos, minhas amigas, boa noite. Estou aqui mais uma vez no Diário do Cinegrafista. Me chamo José Valdir Vidal e vou gravar um vídeo falando do último vídeo que eu gravei falando do Ciro Gomes. Olha, eu vou falar de um assunto que muitas pessoas falam que ninguém gosta de falar. São três coisas: política, religião e futebol. Mas eu vou dizer por que eu vou falar dessas três coisas. Primeiro, para se falar dessas três coisas não é discutir, é simplesmente as pessoas explicar para muitas pessoas que ainda não têm conhecimento. E são coisas que mexem exatamente com a situação do país, seja na política, seja na época do Copa do Mundo, ou seja em religião. Prova disso nós estamos passando exatamente por este momento que está acontecendo. Mas primeiro, para se falar do Ciro Gomes, eu vou falar de esporte. E como esportista que sou, eu quero dizer pro Ciro que aqui é um quadrozinho muito pouco de medalha, mas aqui eu escolhi só as medalhas de nome. E aqui são minha, ganhado por mérito. Aqui tem uma prova muito conhecida como a São Silvestre. Aqui tem prova do estado de São Paulo. Aqui tem medalhas do MIT Internacional de Manaus. Aqui tem medalha do Mundial, a qual eu fui campeão do mundo dos 10 quilômetros. Aqui tem prova famosa como a Volta da Ilha em Florianópolis, 150 quilômetros. Então, aqui nessas medalhas tem a história. Primeiro eu fui campeão paulista. Depois eu fui campeão brasileiro. Fui campeão sul-americano e fui campeão do mundo no Campeonato Mundial Master 2013. Por que eu estou dizendo isso? Pela primeira vez. Eu estou dizendo isso porque quando eu falei do Ciro Gomes, é o seguinte: eu sou da cidade de Sobral e lá tem uma Vila Olímpica, tem uma Secretaria Especial de Esporte, que foi um projeto meu que eu levei para lá. Apresentei um amigo meu que trabalhava na Secretaria de Cultura, Lerial, e o Lerial levou este projeto meu para o Ciro Gomes, era prefeito na época, e foi criado a Vila Olímpica, foi criada a Secretaria de Esporte, só que tem um agravante. A Vila Olímpica, até hoje, há 24 anos, desde quando, no primeiro governo do Ciro Gomes, até hoje ela não foi, vamos dizer, concluída. Só que o Cid e o Ciro, como já chamaram o Lula de ladrão, ele esquece que todos eles trabalharam junto com o PT. O Cid trabalhou, foi ministro da Dilma. O Ciro foi ministro do Lula. E será que eles têm peito de me chamar e falar que eles não desviaram a maior verba que foi para construir a Vila Olímpica de Sobral, que até hoje eles não construíram? 56 milhões de reais. E tem 24 anos até hoje não foi concluída. Isso é corrupção. Agora, com tudo
negação que no vídeo anterior eu falei que ele não atendeu o pai dele, quando o pai dele mandou a carta que ele me atendesse, que ele desse apoio para mim ir para as Olimpíadas, e que ele ignorou, eu quero dizer que todas essas medalhas não foi o suficiente. Ele não me apoiar, mas Deus me deu o privilégio de eu ganhar tudo isso. Essa daqui só são as escolhidas dos campeonatos mais famosos que eu já disputei. O resto eu doei. Então, é o que eu tenho para falar sobre a política dos Ferreira Gomes em Sobral e no estado do Ceará. Eles não têm moral para falar que o Lula é corrupto. Ciro, eu sempre tenho desafiado e falo para as pessoas aqui em São Paulo. Eu tive agora recentemente de frente ao Teatro Municipal em São Paulo e tinha um pessoal lá fazendo a campanha por Ciro Gomes. Por coincidência, foram me indagaram para me votar no Ciro Gomes. Eu perguntei para aqueles professores que se identificaram que vocês conhecem o Ciro Gomes? Sim, é uma pessoa decente, que é o único que está preparado. Eu digo, vocês conhecem a cidade dele? Alguns dizem, eu estive lá. Eu digo, pois tá bom. Eu vou te falar para vocês quem é Ciro Gomes. E na realidade, eram professores. E eles ficaram calados, porque você mata a cobra, mostra o pau e a cobra mostra. É isso que tem que se falar. E falando, já falei de esporte, já falei da política, e falando de religião, eu quero dizer que é o seguinte, olha, nós passamos esse período de ser réu dos políticos. Hoje nós vivemos no mundo civilizado, que todo mundo tem acesso às informações e pode-se investigar quem é o candidato a qual ele se candidata com a intenção de ser nosso representante, tá? A gente precisa levantar vamos dizer, a vida dele, para saber se ele é merecedor do nosso voto, tá? Então, por isso que eu digo, religião e futebol e política não se briga, não se mata, mas a gente tem que ter conhecimento para que a gente não caia na mão desses lobos. Tanto faz ser político, como ser os cartola do futebol, como ser os pastores que dá o privilégio de dizer que é pastores, mas na realidade eles procuram mais, pra você ter uma ideia, enganar as pessoas humildes. E aqui eu vou lembrar uma coisa. Note que a maioria das pessoas que frequentam a igreja e que sustenta a igreja são pessoas humildes, são pessoas pobres, que os pastores pregam a lei da prosperidade e que se eles der, eles vão consegui-lo. No futebol vive de patrocínio do torcedor. São pessoas que, por falta de conhecimento, não sabem o que acontece por trás dos grandes cartolas e que tem o direito de se manifestar, tem o direito de se vestir, mas esquece que são essas pessoas também que sustentam o futebol. E na política, quanto mais as pessoas necessitadas, quanto mais as pessoas menos informadas são que os pobres, que os políticos procuram, neste momento, enganar. Mas as pessoas passaram deste período. E aqui eu cito uma coisa muito interessante, tá? Que nós já passamos deste período, tá? De ser
a política no banco dos réus. Eles pensam que a gente é escravo, mas quem são escravos são eles. E tá bem pertinho, falta apenas 9 dias para a gente decidir e ter o direito de escolher as pessoas que vão nos representar, para que depois nós não possa estar aí se queixando. Seja um voto consciente. E aqui eu quero dizer, nós temos 2 bombas, Jair Bolsonaro e Ciro Gomes. É momento de se pensar, é momento de decidir. Escolha o melhor.